Existe uma conexão oculta no poder, uma força que muitas vezes se disfarça de proteção, mas que, na verdade, opera de uma forma bem diferente. Hoje, a gente vai desvendar essa ligação explorando dois conceitos bem importantes: o fascismo moral e a heterocolonialidade. Vamos entender como eles se conectam e formam uma estrutura que, olha, vem moldando sociedades há séculos. Vamos começar com uma pergunta que dá o que pensar. E se uma das formas mais eficientes de violência não tivesse cara de opressão, mas sim de proteção? E se ela se disfarçasse de amor? Pois é, existe um tipo de poder que não precisa de exércitos ou de leis abertamente autoritárias. Ele funciona de outra forma, evocando a defesa da família, a proteção das crianças, os bons costumes, e é justamente esse disfarce que o torna tão poderoso e, por vezes, tão difícil de enxergar. E para a gente mergulhar a fundo nesses temas, toda a nossa análise se baseia no trabalho do professor Estevão Rafael Fernandes, lá da Universidade Federal de Rondônia. É a partir das ideias dele que a gente ganha as ferramentas para nomear e finalmente compreender essa dinâmica. Então vamos começar pelo começo examinando a face mais visível desse fenômeno. Isso que a gente está chamando de um poder disfarçado de amor. O primeiro conceito é o de fascismo moral. Tá, mas o que é isso na prática? Pense num sistema de poder que usa o chamado pânico sexual, quer dizer, um medo coletivo, muitas vezes fabricado, sobre questões de gênero e sexualidade para justificar violências que afetam a sociedade inteira. O poder dele não vem só da força bruta do Estado, sabe? Vem principalmente da capacidade de mobilizar as ansiedades, o medo e a indignação moral das pessoas. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente não confundir as coisas. Se nos fascismos históricos o foco era a nação, a raça, o Estado, o fascismo moral meio que desloca o campo de batalha para dentro de casa. O foco passa a ser a família, o gênero, a sexualidade, e o inimigo também muda. Ele deixa de ser o estrangeiro, o outro racial, e passa a ser um inimigo moral interno, uma suposta ideologia que estaria ameaçando a ordem social por dentro. Isso aqui é basicamente o manual de operação. O primeiro passo, gerar pânico moral, criar aquela sensação de que os valores mais importantes estão em crise. Segundo passo, fabricar um inimigo interno, um alvo para onde toda aquela raiva e aquele medo podem ser direcionados. E o terceiro passo, mobilizar emoções, usar o medo, o nojo, o ressentimento como combustível para construir uma base de apoio fiel. Mas olha, esse jeito de fazer política não é uma invenção de agora, não. Na verdade, as raízes disso são muito mais profundas. Elas nos levam para uma estrutura de poder com séculos de história. E agora, a gente vai cavar um pouco mais fundo para encontrar as raízes dessa lógica. Vamos entrar no que podemos chamar de matriz de 500 anos, para descobrir a base histórica que sustenta o fascismo moral até hoje. É aqui que a gente encontra o nosso segundo conceito-chave, a heterocolonialidade. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é a seguinte: foi a imposição lá na era colonial de um modelo bem específico de gênero e de sexualidade. E isso, veja bem, não foi só um detalhe cultural, foi uma verdadeira tecnologia de poder, ou seja, uma ferramenta central para organizar a sociedade, controlar as pessoas e justificar a dominação racial e a tomada de territórios. A heterocolonialidade funcionou de jeitos bem concretos. Ela impôs um sistema de gênero com só duas opções, e a heterossexualidade como regra. Ao fazer isso, ela simplesmente apagou uma imensa diversidade de visões de mundo sobre corpo e desejo que já existiam. No fundo, essa imposição ajudou a definir quem era humano e, portanto, quem era digno de ter direitos e terra. Ou seja, não foi um efeito colateral do projeto colonial. Foi parte essencial dele. Ok, e é aqui que tudo se conecta. Vamos ver como esses dois conceitos, que parecem tão distantes, são na verdade duas faces do mesmo fenômeno. A tese central, que vem direto da fonte, resume tudo perfeitamente. A heterocolonialidade é a matriz. O fascismo moral é sua face contemporânea e afetiva. Em outras palavras, um é o sistema operacional antigo, o outro é a atualização que roda hoje. E quando a gente coloca um do lado do outro, os paralelos são impressionantes. A heterocolonialidade desumanizava o povo colonizado para justificar a tomada de suas terras. Hoje, o fascismo moral cria um inimigo interno para legitimar a exploração econômica. A matriz colonial impunha a família civilizada como norma. Sua versão atual defende a família tradicional. A lógica é a mesma, só a roupagem é que é nova. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Controlar os corpos, o gênero, a sexualidade, isso não é uma distração da política de verdade.
é o próprio mecanismo do poder. Os pânicos morais que a gente vê por aí não são uma cortina de fumaça para esconder a economia. Eles são o motor que faz a máquina da exploração funcionar. Para fechar, vamos amarrar todas essas pontas e entender por que essa conexão oculta do poder é tão importante de ser compreendida. Afinal, por que isso tudo importa? Porque entender essa ligação permite que a gente enxergue que as batalhas sobre valores e moral são, no fundo, disputas por recursos, por território e pela própria definição de quem tem o direito de ter uma vida considerada legítima. Revela que o controle da vida íntima e a exploração econômica andam de mãos dadas. E a gente termina não com uma resposta, mas com uma provocação. Que outras conexões que talvez estivessem invisíveis passam a ser notadas quando a gente olha para o presente com essa lente histórica? Agora que temos essa chave de análise, o que mais ela nos ajuda a decifrar sobre o mundo em que vivemos?